Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário trouxemos uma presença ilustre de uma pessoa que está ajudando muitas pessoas a poderem deixar de pagar esses juros abusivos. E ele está aqui do nosso lado, referência aqui na Grande Vitória, no Espírito Santo, Marcos Felipe, o rei dos juros abusivos, é isso? Esse cara. Fala aí, meu amigo. E aí, Patrick, ó, imenso prazer poder estar aqui no podcast Papo de Milionário, né? Então, isso daí já dá um diferencial total dos podcasts. A gente fala assim, cara, eu vou lá, não é porque eu sou milionário não, mas eu quero me tornar um milionário. Então, você igual aquele cara lá, né? Eu vou conversar com ele, vou apertar a mão dele, sentir a energia e seguir em frente. E isso que você falou, não vou te falar que eu não sou, porque eu já me corrigiram muitas vezes. Ele fala assim, ó, toda vez que alguém te disser que você é tal coisa, confirme, aceite e acredite. Então vamos lá, eu sou o rei dos juros abusivos. Na verdade, eu sou o terror do banco. Então, se a pessoa ela fez um financiamento, um empréstimo, ou tem dívida de cartão de crédito, esse daí é o meu cliente, esse daí é a pessoa que precisa do nosso serviço, entendeu? Estou trabalhando com essa operação desde 2013, então já tenho um know-how, né, referente a essa questão. E hoje eu estou aqui para poder fazer cara a cara com você, a verdade nua e crua, e a gente tem uma surpresa, tá? Não vou contar para eles agora não. Tem algum erro que as pessoas cometem na hora de financiar um carro? Porque hoje eles pensam bem assim, as pessoas são imediatistas, elas querem comprar e querem adquirir. Certo. Não importa quanto que está Não pagando. importa como. Não importa Só como. é igual o Gustavo Lima, né? Só fala qual é a parcela. É isso aí. E vamos lá, qual é esse maior erro que as pessoas têm? Vamos lá. O maior erro é confiar no vendedor, confiar no gerente, confiar no banco. Esse daí é o maior erro. Segundo o próprio STJ, os dois modelos de contrato que existem no Brasil, que é o leasing ou o CDC, os dois já estão irregulares e que deveriam ser reformulados. Mas o banco, como é muito astuto, muito esperto, fizeram uma pesquisa de mercado e falaram assim, ó, quanto a gente vai deixar de ganhar se a gente mudar esse contrato? Ó, vai deixar de ganhar X. Tá. E se a gente deixar o pau quebrar e as pessoas que vierem reclamar, a gente faz um acordo, paga uma indenização, você vai gastar Y. Então, eles fizeram essa conta e falaram, pô, é mais vantagem andar errado e quem se sentiu lesado reclama. Por quê? Segundo o Procon, o índice de reclamação é de 1%. Ou seja, o banco A, B ou C fez 100 financiamentos no mês. Uma pessoa volta e reclama. Os 99 vai pagar dobrado. Então o banco, ele nunca sai perdendo, entendeu? Ele só está usurpando o consumidor. E certamente você que já fez algum tipo de financiamento, comprou um carro financiado, digamos que era 50 mil, você pagou 100 mil, que é o dobro, geralmente. Na hora que foi vender, 4, 5 anos depois, vendeu por 25, vendeu por 30. Por quê? O veículo, ele vem depreciando ao decorrer do tempo, né? Então você compra um bem que ele está com um valor X, conforme vai passando o tempo, ele cai. Então a pessoa ela acaba pagando 4 vezes mais do que o veículo realmente vale, entendeu? E Marcos, todo banco ele tem um juros abusivo ou depende do banco? Porque não é por conta do banco, é por conta do modelo de contrato implantado. Como eu estava falando, tem dois modelos, leasing ou CDC, né? Então esses dois modelos têm irregularidades entranhadas nele. E, lógico, em alguns casos vai ter mais juros abusivos, em outros casos menos. Por quê? Depende do lojista.
depende do vendedor, né? Então, o vendedor ele ganha em cima da venda realizada no seu veículo, né? Então, ele coloca seguro, ele coloca taxas que não existem lá dentro daquele financiamento para poder ganhar uma bonificação, um comissionamento em cima daquilo ali. E o cliente sai chorando. Já teve momentos, Marcos, que o cliente ficou chocado pelos resultados que obteve? Sim. Inclusive, eu vou deixar ele mesmo dar o depoimento, né? O nome dele é Marcel Almeida Joel. Falei teu nome todo, hein, Marcel? Ele tá para poder vir aqui junto comigo também. Ele devia R$ 25.000, Banco Pan, de um Gol G6 e fez a quitação por R$ 1.500. Então, ele ficou desacreditado de tanto desconto que ele teve por movimentar um processo, entendeu? E todo mundo foi contra ele, falou, não faz, que não vai dar certo, não existe, isso é o quê? Então, a gente fez o acompanhamento, né, do processo dele, realizamos a quitação, ele fez vídeo de depoimento, até hoje ele me indica muitos e muitos clientes, né, que ele de fato compreendeu como funciona, acabou de vender o carro dele, né, recente agora, e ele vai vir aqui dar o depoimento. Me indicou a irmã dele, né, ó, um beijo. Ela fez também a quitação, ela estava devendo R$ 60.000 e pagou 10, entendeu? Ela teve um desconto excelente na dívida dela e é assim, o cliente que ele é satisfeito, né, com aquele serviço, com aquele intuito, ele acaba multiplicando, ele vai, traz, ele quer passar aquela bênção, né, aquela coisa boa para o próximo. Ele fala, cara, eu vou indicar a pessoa tal, eu vou indicar a pessoa tal, porque vai ser uma solução financeira para a vida dela. E quanto que as pessoas podem perder com isso, desses juros? Perder? Como assim perder? Porque pensa que não, mas a pessoa vai pagando, aí daqui a pouco já deu 1 ano, já deu 2 anos. Quanto que ela pode perder? Se ela não entra com o processo? Se não entra com o processo, então, e aí quando dá conta, já acabou. Isso, então, vamos lá. Eu acho que a pergunta certa é, qual o tempo certo de entrar com o processo? Né? Exatamente. O que acontece? O que a gente dá de orientação para todos os clientes? Acabou de financiar, entra com o processo. Por quê? O processo é somente em cima da dívida aberta, da qual que falta pagar, não daquela dívida que já foi paga. Então, as parcelas já pagas, elas não são incluídas, somente as quais que faltam pagar. Então, se você tem uma dívida ali de 50 mil, por exemplo, em 50 parcelas de R$ 1.000, né, um exemplo. Se você pagou 10 parcelas, restam apenas 40 mil. Né? Então, vai ser reduzido em cima dos 40 mil. Se você paga quase tudo e vai lá no final, agora, não, quantas parcelas restam? Só resta 5 parcelas, 10 parcelas, o que vai ser reduzido é somente aquilo ali. Então, o ideal é que a pessoa faça no início do financiamento até a metade do financiamento, onde que o valor ainda vai compensar. E os bancos são obrigados a revisar tudo isso, Marcos? Bom, na verdade, o banco não é obrigado a nada, né? Porque o banco, eu vou te dizer que ele manda no jogo todo. Mas nós temos um caminho jurídico, estratégico e administrativo para poder forçar o banco a realizar um fechamento de acordo. 100% dos nossos contratos e processos são finalizados através de um acordo. E a pergunta que não quer calar, dentro desse processo, acontece de o nome do cliente ficar sujo? Sim. O que acontece? Quando você entra com um processo de revisão contratual, você interrompe o seu contrato original. E por interromper o contrato original, o banco faz uma retaliação. Ele fala, não, cadê o meu cliente aqui? Ele não está pagando aquele contrato que ele assinou. Vamos negativar o nome dele. Né? Então, durante o período do processo, que são a média de 18 meses, durante esse período, o nome do cliente fica negativado.
Após a conclusão, né, que vai vir a proposta de quitação para o cliente, aí sim vai limpar o nome dele e é restabelecido a situação de crédito para ele poder fazer novas compras, inclusive no mesmo banco. Mas vocês dão toda essa consultoria, porque eu Sim. vejo que tem um comportamental, às vezes, de pessoas que elas têm medo. A maioria. Tem medo de sujar o nome. A maioria. Por uma semana eles têm medo. Um mês, para eles, é... Uhum. E assim, vocês dão toda essa orientação. Sim, e tem uma opção. Tem clientes que não gostam de ter o nome negativado, hipótese nenhuma. E aí nós realizamos também a limpeza do nome. Tá? A limpeza do nome só vai tirar o nome da pessoa da lista de negativados, que é do SPC, Serasa, né, do Boa Vista, cartório, mas a dívida real ainda vai existir. Então, os juros abusivos, o processo de revisão é para poder eliminar a dívida real, não apenas para poder tirar o nome da lista de negativação, entendeu? Então, a gente passa essa opção para o cliente também, caso ele queira, né? E vai depender de cada situação. Tem cliente que prefere, legal, vou fazer a limpeza do meu nome também, e enquanto corre o meu processo, meu nome, pelo menos nos órgãos de exposição, né, vai ficar limpo, ele não vai aparecer lá. E tem possibilidade da pessoa, por exemplo, perder o carro, tomar... Então, ponto importante, busca e apreensão, né? Então, o banco ele pode sim fazer um pedido de busca e apreensão, porque você fez o financiamento, você tem um contrato com o banco, onde que está informando lá naquele contrato que o banco tem direito de fazer o recolhimento. E aí, a gente entra com um processo de revisão, solicitando uma revisão daquele contrato, que é um contrato imposto e irregular, e o banco é notificado perante aquilo. Só que ele é notificado pela vara 1, ele vai lá na vara 5, e aí ele entra, quero executar esse cliente aqui, porque ele não está cumprindo o meu contrato. E aí o que a gente faz para poder proteger e resguardar o nosso cliente? A gente realiza uma consulta semanalmente, na verdade toda sexta-feira, fazemos uma varredura no nome e no CPF do cliente, para poder identificar se tem algum tipo de processo contra o nosso cliente ou não. Caso tenha esse processo, nós avisamos o cliente com antecedência para poder fazer a nossa manobra e entramos com um processo de defesa dessa mesma busca, informando ao juiz daquela vara que existe um processo antecessor já na vara tal, para ele poder entender que ele não pode executar aquela busca e apreensão porque tem um processo em curso, entendeu? Só que nesse meio tempo, né, a gente não pode deixar o veículo ser recolhido. Por quê? O poder de barganha, o poder de negociação que o cliente tem é o veículo. E muitos dos nossos clientes são Uber, né? São Uber, entregadores de aplicativo, e eles precisam do veículo para subsistência. Então a gente faz esse pacote de serviço, né? Quando a pessoa ela contrata o nosso serviço de assessoria, são 3 tipos de serviço que a gente presta. Um de redução da dívida, outro de restituição de valores, né? Que solicita uma indenização por conta das cobranças indevidas, e outro que é a defesa da busca e apreensão, entendeu? Já teve caso de chegar aqui no escritório pessoas que já estavam com busca e apreensão, entramos com a defesa para poder realizar a suspensão da busca, e tem muitos clientes que entram e não entra a busca. Por quê? Para o banco realizar essa busca e apreensão, eles precisam custear essa busca. E aí eles não têm certeza se eles vão conseguir recolher o carro ou não. Aí eles não fazem com 100% daqueles inadimplentes. Então, de 100 financiamentos, eles entram com 20%. A cada 100, entra com 20. A cada 10, entra com 2. A média são de 20%, que eles fazem o processo de busca e apreensão. E por isso que a gente faz o monitoramento semanal, para poder entender se o banco entrou com o processo ou não. E para aquelas pessoas, Marcos, que já
fecharam o financiamento. Já quitou. Já quitou. Então, Dá para ter revisão? dá. Ou vocês trabalham com isso, Sim, isso a também? gente faz isso daí também. O que acontece? Digamos que você não sabia dessa possibilidade, tá vendo agora essa questão de juros abusivos e fala assim, pô, eu paguei meu carnê, a minha Bíblia, né, toda, e agora eu quero tentar recuperar. É possível? É possível. Só que não vai ser mediante acordo, vai depender de sentença judicial. A gente faz sim o processo, aponta as irregularidades que existem dentro do contrato, só que vai depender do juiz para poder falar, ó, legal, faz a devolução de X, de Y, toma mais os danos morais, entendeu? Então é um processo diferente do qual que já está em aberto, com as parcelas ainda para vencer. Uma pergunta também, consórcio, acontece de o consórcio também tem juros abusivos? Então, Marcos? na verdade, o consórcio ele tem uma taxa administrativa, né? É uma taxa administrativa. Só que, quando a pessoa atrasa, no caso de inadimplência, digamos que você fez um consórcio para poder fugir dos juros, não conseguiu manter aquelas parcelas, se apertou, porque o consórcio ele tem um ajuste de acordo com vários índices, né? IPCA, para poder fazer o reajuste da parcela mensal, e às vezes dá um salto, né? A parcela de 500 pula para 800, aí enforca a pessoa não consegue pagar e fica inadimplente. Quando ela fica inadimplente ali, corre os juros em cima do boleto, que é os juros de mora, e não são todas as empresas que respeitam o limite dos juros de mora, né? Que seria 1% em cima do mês e 2% de multa. Aí vai depender muito de cada caso, referente a consórcio. Mas temos clientes de consórcio sim, porque foi analisado o contrato dele e também as parcelas em atraso. A gente fez a mesma premissa de fazer a defesa da busca e apreensão e fazer a revisão do contrato e solucionamos o caso do cliente também. E a questão dos caminhoneiros, motoboy, também entram, também pode ter, o juros abusivo resolve também um problema deles? Sim, se for veículo financiado, perfeito, está dentro. Então, eles utilizam o veículo para poder se autossustentar, né? O caminhoneiro, ele não compra um caminhão para poder desfilar por aí, é para poder trabalhar, levar carga, né? Então, ele precisa sim de estar com o veículo dele regularizado, mas ele paga 2, 3 caminhões. Os juros do caminhão é muito agressivo mesmo. Então, temos clientes de caminhão, inclusive eu faço parceria com várias páginas de caminhão no Brasil inteiro, e eles são os principais que me divulgam. Ah, que bacana. E se fosse para você dar um conselho para os caminhoneiros que estão ali pagando juros altos na parcela, qual conselho você daria para eles? Fala para eles aqui, vai lá. Primeira coisa, você que tem caminhão, você ainda não fez o financiamento. Eu acho que é o ideal, você ainda não fez. Estou pensando em comprar o financiamento, comprar o caminhão financiado. Verifica a situação de rastreamento, né? O rastreador, não coloque rastreador no seu caminhão. Se puder, mude o seu endereço, né? Antes de você fazer a compra do caminhão, e nos procure já no primeiro mês, porque é possível sim fazer a retirada dos juros abusivos do financiamento. É muito pesado a carga de juros que é colocada no financiamento de caminhão, mas o banco ele tem uma premissa de entrar com busca e apreensão no caminhão, porque ele sabe dessa situação que o caminhão ele não vai ficar guardado, né? O caminhão ele está precisando rodar, então o caminhão é muito visado, diferente da moto, diferente do carro. O caminhão a gente vê que em termos são valores maiores. Isso. E quando é valores menores, ainda vale a pena? Vale a pena. O que acontece? Vai depender sempre do que está no seu contrato, aquilo que você está sentindo de abusividade. Nós, no escritório, sempre pegamos casos a partir de R$10 mil, mas tem casos menores. Vou te dar um exemplo.
fechamos essa semana mesmo um cliente de empréstimo CLT, esse empréstimo novo. Esse cliente, ele tinha pego, para ser preciso, ele pegou R$2.000 e iria pagar 3.500. E eles cancelaram esse contrato que fizeram e fizeram um novo contrato automaticamente para ele. E ele passou a pagar quase R$6.000. Ele pegou 2 e estava pagando 6. Então, ele nos procurou, né, para poder fazer isso. Só que a diferença do empréstimo CLT é que esse empréstimo é direto na fonte, né? Então, é descontado como o empréstimo consignado. Então, a gente não consegue fazer a interrupção imediata, ele tem que entrar, a gente aponta tudo que está errado dentro daquele empréstimo e solicita ao juiz uma liminar para poder interromper aqueles pagamentos e fazer o reajuste, entendeu? Então, mesmo valores menores, às vezes é essencial você buscar seus direitos. E Marcos, questão da parcela também, tem como reduzir as parcelas? Tipo, tá 48 vezes, Então, você diminui as parcelas ou só tira os juros? Não, olha só. O objetivo do processo é reduzir a dívida. Se você deve 50, a gente consegue te dar um desconto de até 90%. Consegue fazer sua quitação por até 5.000. Durante o período que corre o processo, você vai pagando a parcela reduzida. Então, vai ser feita uma análise no seu primeiro atendimento para poder entender quanto que vai ficar pagando mensalmente até sair a sua proposta de quitação. Então, a pessoa que está pagando R$1.000 de parcela, ela vai reduzir mais ou menos na metade, entendeu? Então, ao invés dela pagar 1.000, ela vai começar a pagar 500, enquanto corre o processo. E a questão do desconto? Qual foi o maior desconto que vocês já fizeram? Do Marcelo. Marcelo? Ele teve 96%. 96%? 96%. Não, na verdade, tem uma outra cliente, o nome dela é Jânia. Ela recebeu uma indenização e amortizou a dívida que ela tinha. Ela teve um desconto da dívida, se eu não me engano, foi de 75%, 85%, só que ela ganhou uma indenização. Então, através da indenização, eliminou a dívida dela e ela ainda ficou com o dinheiro no bolso. Entendeu? E já chegou um cliente, por exemplo, lá na assessoria de vocês, no escritório, chegou chorando? Sim. Ai, Marcos, você fez um milagre. Sim, tem depoimento. Tem depoimento, sim. No nosso Instagram, vocês estão olhando aí, entra lá, só pesquisar juros abusivos, a gente vai aparecer em primeiro lugar, graças a Deus a gente está bem ranqueado. E tem a aba de depoimentos. Vocês vão ver lá, são depoimentos sinceros, pessoas reais, que de fato se disporam a fazer a gravação, né? Não é todo mundo que está disposto a gravar, tem gente que prefere fazer um comentário no Google, só agradece, só manda cliente, a gente não força ninguém, tem que ser uma coisa bem espontânea, voluntária mesmo, mas é importante, esse depoimento é importante para poder mostrar para vocês que de fato existe, de fato é verdade. Já teve um financiamento de um banco que ficou abusivo mesmo? Você olhou assim e falou, nossa, você não tem noção disso? Tem um recente que a gente está cuidando, essa cliente eu não vou falar o nome, mas ela pegou emprestado e botou o carro como garantia. Ela pegou R$35.000 emprestado, botou um veículo como garantia, né, com um banco que eu também não vou falar o nome, senão é capaz de cair, e ela está sendo cobrada R$170.000. Ela pegou 35 e estão cobrando 170. Que isso? 170. Já está beirando os 200 mil ali. Tem noção? Aí é demais. É demais. Então, impagável, né? Impagável. E o que mais surpreende, Marco, as pessoas quando estão lá no juros abusivo e resolver o problema delas? O que mais surpreende mesmo é quando ela quita. Quitou, ela tirou, deu a baixa no gravame, porque o cliente, na verdade, ele fica com o pé atrás até ele conseguir 100%. Como é que eu vou te dizer?
é a transparência, né, que aparece para aquele cliente ali, sana todas as dúvidas dele e ele de fato respira com um alívio, fala, cara, eu consegui. E teve algum caso, Marcos, rápido, que aconteceu rápido, assim? Sim, Que resolveu? recente. Eu até te mostrei aqui, vou falar aqui, tá? A gente estava conversando, ó, aqui, ó, Levi Cardoso, né? Era uma moto, ó, o último. O Levi Cardoso Soares, dívida 30.354,84. Pagou só 2.000. R$2.000 na moto. E sabe quanto tempo? 4 meses. 4 meses? 4 meses. 4 meses que tinha dado meses entrada? que tinha entrado no processo, veio a proposta. Né? 2.000 só, Marcos? R$2.000. E ganhou a moto? Ganhou a moto. Praticamente isso. Esse cliente aí opinou por não fazer vídeo, né? Mas é um caso de sucesso, né? Igual você falou, o mais rápido. Nosso mais rápido é esse aqui. Excelente. Que é extraordinário aí. Extraordinário. Não são todos os contratos que vai acontecer. Isso não é o padrão. O padrão são 18 meses mesmo. Mas a gente tem vários casos que antes desse período vem propostas. E a tendência é que quanto mais tempo passar, mais barato fica. Mas no caso dele aí foi excelente. Deu mais de 90% de desconto da dívida total e em pouquíssimo tempo. E todos os bancos cobram a mesma forma de juros ou tem diferenciação de cada um? Cada banco vai cobrar um juros diferente por conta do atendente. O atendente vai fazer lá a negociação inicial, né? Colocando juros de acordo com a situação, com a cara do cliente, digamos assim. Então quer dizer que se assim, ele vai olhar então, que eu fui nessa loja comprar um veículo, de repente o meu foi o mesmo que você foi lá comprar em dias diferentes, com o mesmo vendedor, e o vendedor botou uma taxa de juros a mais em mim e menos em você, ou vice-versa. E existe assim. Alguma forma de venda casada nesses contratos? Tem sim. A venda casada, ela é junto com o seguro prestamista. Eles colocam um seguro dentro do financiamento. Seguro embutido? Um seguro embutido que não é para o cliente, é para o banco. O seguro não é para o cliente. Você paga um seguro para o banco. Entendeu? E você paga dentro do financiamento. Por exemplo, digamos que o seguro é R$2.000, o valor desse seguro. Eles botam dentro do contrato, esses 2.000 vira 4.000 e você está assegurando o banco. O seguro não é seu. O seguro não é do carro. O seguro é para garantir que o banco receba o valor integral se você vier a falhar com as parcelas. Existe algumas tarifas dessas aí ilegais? No caso essa que você falou, é ilegal no caso? Existe taxa TAC, que é a taxa de abertura de crédito. Essa taxa é totalmente legal. Digamos que você chegou na padaria para comprar um pão. Aí a atendente fala assim, não, calma, você ainda não é nosso cliente, então tem que pagar aqui R$10 para ser nosso cliente, aí depois tu compra o pão. É isso que o banco faz. Então você chega lá para financiar, calma, você nunca financiou aqui, então ele te cobra essa taxa. E essa taxa quem coloca é o vendedor. Então o vendedor pode botar qualquer valor, né? A taxa de TAC. Taxa de TEC, que é a de emissão do carnê. Essa emissão de carnê não deve ser cobrada. Digamos que você tem seu cliente e você recebe dele uma assinatura por mês, como que você vai cobrar a emissão daquele carnê? E não é uma taxa barata, é cara, de acordo com o vendedor também, né? Tem também taxa de manutenção, taxa de avaliação do bem. Muitas das vezes não teve nenhuma avaliação do veículo, não teve nenhum laudo a mais que foi colocado ali, nenhuma cautelar, e ainda assim o banco ou o vendedor embute essa taxa.
Cada taxa vai mudando várias nomenclaturas, é para poder subir o valor do financiamento, entendeu? Eles vão colocando ali dentro e eles têm comissionamento em cima de cada taxa que vai colocando a mais, além do valor do carro. Se fosse para os juros abusivos, dar um conselho para poder Não pagar ensinar, juros, né? não, para ensinar a galera a poder, como financiar um carro. Como seria? Vai na agência, financia normal, não dá entrada, a entrada fica para o lojista. Tá? Desculpa, vendedor de carro, mas estou passando aqui agora o ouro. Não paga entrada, a entrada vai ficar para a loja, vai ficar para o vendedor, né? E a maioria dos vendedores, o que é que eles fazem ainda? Compensam para poder você continuar pagando 2 vezes ainda do veículo. Então não vai adiantar de nada, você vai rasgar dinheiro. Parcele em um máximo de vezes. Alguma coisa que a pessoa tem que ter mais atenção na hora de assinar um contrato? Na verdade, o contrato, a maioria dos vendedores fazem uma ludibriação com o cliente. Eles fazem assim, ó, eles botam para você assinar um contrato que é um aceite biométrico, né, que é o contrato de financiamento real, e a maioria não te entrega aquele contrato. Eles te dão um outro contrato, que é um contrato físico, que é apenas um contrato de responsabilidade do veículo. Estou vendendo o veículo em perfeitas condições e te dou garantia de motor e caixa durante 6 meses, durante 3 meses, entendeu? E a pessoa, o cliente, ele pensa que o contrato daquele financiamento é aquele, e não. O contrato é o qual ele assinou digital e que ele nem tem acesso. A maioria das pessoas que fez o financiamento não tem acesso ao seu contrato. Eles, de fato, não entregam para a pessoa não ir reclamar. Então, eles ficam ocultando essa informação. E muita gente reclama de não conseguir solicitar o contrato. E, às vezes, é necessário intervenção judicial para poder fazer a entrega desse contrato. Uma dúvida também, Marcos. O pessoal sempre orienta. Paga a primeira parcela, paga a última, dá Então, um desconto. Vale a pena? Bacana. É tipo Anula os juros mesmo? diminuir um pouco. Você não vai ter a mesma eficácia do que o processo de juros abusivos. O desconto que nós conseguimos é de até 90%. Quando você faz a amortização, que é isso aí que você está falando, pagar a primeira e a última parcela, eles te dão sim um desconto, mas varia entre 20% e 30% daquele valor que eles estão te cobrando. Então, se eles estão te cobrando 2 vezes, né, está te cobrando 200%, eles vão te dar aí um desconto de 30%. Então, você ainda vai estar pagando uns 170%. Prazo saudável para a pessoa começar a dar entrada e tirar esses juros abusivos? Imediatamente? Já é imediato. É assim que fez o financiamento. Bateu o carnê, nem precisa bater o carnê. Pode procurar, não precisa pagar a primeira parcela. A minha moto, os meus carros, tudo sem pagar nenhuma parcela. Entendeu? Porque é sobre a dívida aberta, não sobre as parcelas que você já pagou. Alguma complicação do financiamento e vocês não pegam? Existe isso? Não existe essa possibilidade? É padrão. O financiamento, ele segue um padrão. Ou o contrato é um leasing, ou o contrato é um CDC, que é o crédito direto do consumidor. Por mais que mude o banco, mude o gerente, mude o vendedor, eles seguem o mesmo padrão. Ah, entendi. Então, existem esses 2 padrões que atuam dentro do mercado, né? Não tem uma outra situação que a pessoa pensar, poxa, não dá para resolver o meu problema. Não, até tem. É o BNDES. Só que o BNDES a gente dificilmente faz, né? Já tivemos um caso lá no escritório, mas o caso dele foi de atraso. Então, nos juros de mora, né? Das parcelas atrasadas, aí sim se tornava uma bola de neve, se tornava abusivo. Mas o BNDES é o único que tem um juros compatível com o mercado, que é o correto, né?
mas quando atrasa também, aí sobe tudo de novo. E também, Marcos, a questão das pessoas com mais idade. Tem idade para essa revisão ou qualquer idade serve? Não, Fez um financiamento e aí já está beirando os 70 anos. não tem nada a ver. Não tem nada a Tem ver? Tem nada a ver. Qualquer idade. Qualquer idade, qualquer idade. E mesmo que a pessoa seja PCD, né, que tem situações especiais de desconto, pode sim, porque ainda nesse contrato tem juro abusivo. Agora também outra pergunta. O processo é caro? Não, não. Vai ser personalizado de acordo com cada cliente, né? E nós temos uma taxa padrão para a pessoa poder dar entrada, tá? Aí ela vai pagar uma taxa inicial e nós recebemos 30% do valor que possa ser restituído de cada indenização. Porque como eu te passei, entramos também com um pedido de restituição de valores, entendeu? A gente não faz nada exorbitante, porque a pessoa que nos procura é uma pessoa que está enforcada, né? Ela está tentando pagar as contas dela, mas não consegue, porque de fato o banco colocou um valor abusivo em cima da parcela dela. Então existe uma análise ali por trás, vocês Sim. dão uma consultoria para a pessoa ficar Exato. tranquila ali. Exato. Dá para fazer tudo online ou a pessoa tem que dar um pulo lá no escritório para poder entender mais? Vamos lá. Esse olho no olho. A maioria dos nossos clientes fazem online, tá? A maioria. Tem clientes do Brasil inteiro, graças a Deus. Como a gente está ranqueado no Google, né? Então, todos os dias tem novos clientes fazendo triagem conosco, cotação, atendimento. E a maioria faz online. E tem vários clientes também que moram próximo e que preferem esse contato. Eles querem saber se é verdade, né? Quer saber se não é um golpe, quer saber se o escritório está lá, quer saber se vai ter de fato alguém cuidando do processo dele ou não. Então a gente faz o agendamento, realiza o atendimento para poder deixar o cliente com tranquilidade. Esse daí é o nosso papel. Extraordinário, Marcos. Que aí a pessoa não precisa viajar. Às vezes a pessoa mora em São Paulo, Sim, ou em Minas Gerais. Temos clientes de São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Roraima, Rio de Janeiro, tem muito cliente do Rio, que eu sou de lá, né? Então meus contatos lá fizeram essa propagação. Temos cliente do Acre, né? Então distante, pessoas distantes estão procurando o processo de juro abusivo, porque ele se sente lesado, né? Fala, cara, eu comprei esse carro aqui, mas esse carro não vale isso e eu estou pagando 2 vezes daquilo que eu comprei. Então ele sente esse peso aí, fala, cara, eu tenho que procurar, eu tenho que tomar uma atitude e resolver esse problema, né? Tudo questão de pensamento e atitude mesmo. E qual documento que é indispensável para o cliente? Contrato. A gente precisa sempre do contrato de financiamento. Então já temos orientação, caminho para poder conseguir esse contrato. Porque no contrato é onde que mora todas as irregularidades que o banco aplicou naquele momento. E foi um contrato imposto. O que acontece? O banco ele não chegou para você e falou assim, ó, toma o contrato aqui, leva para o seu advogado, volta depois para ver o que a gente vai fazer, se dá para ajustar, se ele está de acordo. Não. Ó, sua ficha aprovou, então assina o contrato aí, senão não tem carro. É assim, é imposto. Então por isso que o principal é o contrato. A pessoa tem uma certa idade, perdeu o contrato, aí não sabe mexer nada de tecnologia. Não, a gente faz o acompanhamento com essa pessoa, sim, entendeu? E se a pessoa não conseguir, a gente entra por via judicial para poder fazer o banco apresentar o contrato. Que é a obrigação deles. Ele tem que apresentar o contrato. Se eu fiz um contrato com você, eu tenho que ficar com uma parte e você tem que ficar com a outra, não é isso? Verdade. E o que você sente, Marcos, essa emoção quando o cliente ele fica liberto, sabe que sobrou um dinheiro a mais? É satisfatório demais, cara. É satisfatório demais. Vou te dizer que é meu grito de guerra contra o sistema, né? Minha maneira de bater no sistema ver um sorriso no rosto do cliente, a satisfação dele,
ver que eu ajudei, de fato, ele resolver um problema financeiro. Já teve um momento também que o cliente quase perdeu o carro, aí falou, vou lá no juros abusivos. Já teve. E aí vocês salvaram a situação dele. Tem até um vídeo, né? O rapaz, inclusive, é um policial, né? Depois eu vou passar para você esse vídeo. Eles estavam com busca e apreensão, tinham tirado o veículo da residência, era uma sexta-feira, veio uma proposta de quitação. Uma proposta, ele estava devendo 81 mil e veio uma proposta de 18 para poder fazer a quitação, uma Corolla, né? E recebeu essa proposta, só que ele não fez o pagamento. Ele recebeu na sexta-feira, podia pagar até segunda-feira, beleza. Aí a esposa dele, em comemoração, falou assim, vamos sair, vamos pegar o carro. E aí eles pegaram o carro, saíram, guardaram o carro na garagem. De manhã cedo, estava o oficial de justiça lá. Como se tivesse alguém vigiando, né, e saber se o carro ia estar lá. E aí, o que aconteceu? Ele me ligou, eu estava fazendo corrida, né, lá no Morro do Moreno, estava correndo, aí meu telefone tocando, falei, aconteceu emergência. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me explicou, aí eu falei, ok, paga o boleto. Qual é o vencimento do boleto? Segunda-feira, que dia é hoje? Sábado, paga o boleto. Aí tem certeza, paga o boleto. Aí pagou o boleto. Mas eles vão levar o carro, deixa levar o carro. Não, não sei o que, chorou. Eu falei, deixa levar. Levaram o carro, né? E pagou o boleto, chegou segunda-feira, que não tinha outra maneira de fazer, né? Então entramos com o processo apresentando que o acordo já tinha sido selado e que o oficial de justiça não respeitou o acordo. Então a gente conseguiu fazer a devolução do carro e ele agora está aguardando para receber uma indenização por conta desse inoportuno. Então foi uma situação bem atípica, né? Porque a gente não trabalha com a remediação, trabalhamos na verdade com a prevenção, mas nesse caso foi necessário fazer essa manobra. Qual a alegria que você tem de essa motivação? Você está todos os dias ajudando tantas pessoas. Eu vim de uma situação muito precária. Eu vim do Rio de Janeiro, de Belfor Roxo, vim da favela, entendeu? Não tive instrução, não sou advogado, eu sou assessor jurídico, né? Não tenho competência para isso, eu brinco assim, mas eu já fui muito pisoteado na vida. E é a minha maneira de retribuir. Foi por acaso que você escolheu essa profissão? Não, negativo. Eu trabalhava com outra coisa, não tinha nada a ver. Eu era vendedor. Da editora Abril, né? Eu vim para cá trabalhar com isso, né? Da revista Veja, Quatro Rodas, diversas, né? E um vendedor meu, da minha equipe, falou que tinha essa possibilidade. Eu tinha acabado de financiar um veículo. Tinha financiado uma Ford Ranger pelo Banco Bradesco. E eu duvidei dele, assim como o telespectador aqui, o cliente está duvidando, eu duvidei, eu falei assim, isso daí é mentira. Aí ele falou, não, é verdade, minha irmã trabalha com isso, tá aqui o telefone dela. Eu falei, me dá aí. Aí me deu, eu liguei para ela, falou, falei, legal, você mora onde? Eu moro em Caratinga. Eu falei, o quê? Onde que é Caratinga? Minas Gerais. Eu falei, tô indo aí. Ela achou que era mentira. Eu fui lá, me atendeu super bem, me explicou, só que ela era uma captadora. Aí eu falei, legal, mas quem é que vai mover esse processo? O nosso jurídico, onde fica? Fica em BH. Eu falei, vamos lá. Não, vamos lá. Fui lá. Aí fui lá, entendi como que funcionava, me passaram, né, uma segurança. Eu falei, cara, eu vou arriscar. Só que aí eu falei para ele, foi em 2012 isso. Falei para eles assim, se der certo, eu vou fazer isso lá no Espírito Santo. Beleza. E daí iniciou. Em 2013, um ano depois, eu quitei o meu veículo, né? Eu estava devendo 28 mil, paguei por 7.500 Desconto bom. O veículo, né, o financiado. Quitei e, cara, falei, não, é isso aí, beleza. Aí eu tinha um Lava Jato na época também. E eu abri dentro do Lava Jato a minha primeira assessoria.
Aí a pessoa ia lavar o carro, né? Então, a maioria dos carros tudo financiado, eu já ofertava esse serviço. Mas teve muita resistência. O público bem qualificado, né? É o carro, fala público-alvo, né? Só que eu Alvo. não sabia fazer, eu não sabia explicar. Eu não tinha ainda essa qualificação para poder passar confiança e credibilidade para o meu cliente. Né? Então ele achava que aquilo dali era um golpe, não ia dar em nada, que ele ia perder. Aí a pessoa ficava com medo. E vou te falar que eu fiquei 1 ano para fazer minha primeira venda. 1 ano para conseguir um cliente na assessoria. É normal, acho, todo negócio para entender o modelo, né? Isso, porque é uma coisa nova para mim, eu não dominava, né? Eu só era prova viva, só que eu era suspeito, porque eu era dono do negócio. E aí eu falo, não, comigo deu certo. Aí a pessoa, você está querendo me convencer, né? Então demorou 1 ano para poder ter um cliente, a gente conseguiu, e de lá para cá, cara, graças a Deus, aí são centenas de clientes atendidos, e só agradeço a Deus por poder estar fazendo parte da solução da vida financeira de muitas pessoas. E o que você diria para as pessoas que estão hoje desesperadas? Pega uma folha branca, anota o quanto que você ganha e o quanto que você gasta. Se você ganha 1.000 e está gastando 1.000, você está no 0 a 0. Você tem que correr para cá urgente. Se você ganha 1.000, está gastando 500, não está te apertando. Então, você vai tomar a decisão se quer ou não quer. Agora, se você ganha 1.000 e está gastando no cheque especial 1.500, 1.200, 1.100, você já está com a corda no pescoço e tem que procurar os seus direitos. E qual é o maior golpe legalizado do Brasil? Agora, a pergunta que não quer calar. O maior golpe legalizado no Brasil é essa pirâmide financeira aí, do financiamento, do empréstimo, né, do empréstimo INSS. Isso daí é o maior golpe. Né? A pessoa, às vezes, principalmente aposentado, pega um empréstimo e aí eles fazem uma manobra para poder fazer outro empréstimo em cima, e aí daqui a pouquinho eles compram aquela dívida e fazem um refinanciamento para a pessoa ficar presa naquela bola de neve, nunca termina. Esse daí é o maior golpe, É a dívida eterna, né? Coloca as pessoas para ficar na dívida eterna. Existe esse financiamento que dobra o valor? Acho que a maioria dos bancos dobra o valor, né? Hoje eu vou te falar que 100% aí é dobrado. Existem uns que quadriplicam. Existe uma frase que os bancos não gostam de ouvir? Fala pra nós. Uma frase que os bancos não gostam de ouvir. Pare de pagar juros abusivos. Tá vendo aí, pessoal? Ó, se vocês querem acabar com esses juros abusivos, a gente tá sofrendo, né, nas prestações, quer dar um leve, quer sobrar um dinheiro, chama o Marcos, assessoria, a equipe dele, vai estar ali. Pode entrar em contato, né, pesquisa no Google, no Instagram, vai fazer contato aqui conosco, eu vou ter o prazer de atender cada um de vocês, né, para poder falar comigo através de agendamento, mas eu estou disponível para poder solucionar o problema de vocês de uma vez por todas. E o Instagram de vocês é? jurosabusivos.es. .es. Isso. E outra pergunta também, existe um mito dentro desse financiamento? Existe, falam assim, ó, depois que você fizer o financiamento e entrar com um jogo abusivo, você nunca mais vai fazer um outro financiamento. E isso é mentira. Eu já fiz 4 vezes, eu tenho diversos clientes aí que já fazem novos financiamentos e entram em contato comigo de novo para fazer novamente o jogo abusivo, que eles já entenderam o jogo. E é dopaminoso, né? A pessoa faz uma vez, vai pagar metade ou mais que a metade. Isso aí. Reduzir, né? Reduzir. Aí vai querer fazer toda hora. Vai querer, vai com todo o carro, o cara quer trocar todo ano, vai querer ir para os juros abusivos. O banco bate de lá, a gente bate daqui. Extraordinário. E quem financiou o carro hoje, quem ele procura lá?
procura vocês? Pode entrar em Com contato diretamente. Vocês fazem reuniões online também? Também. A gente faz através do Zoom ou através do próprio WhatsApp, né? Dependendo da necessidade do cliente. Mas o principal mesmo é o cliente ter a atitude de entrar em contato. Porque o cliente, ele está assim, ó, será que o meu tem? Será que o meu vai dar? Será que... Ele tem que entrar em contato para poder explicar o caso dele e que a gente consiga solucionar personalizado para aquele cliente. A primeira análise é paga? Não, é gratuita. É gratuita? Gratuita. Faço o atendimento. Na verdade, nós temos um sistema de inteligência artificial que faz o primeiro atendimento com o cliente, onde consegue colher algumas informações importantes e já faz a pré-análise daquele cliente. Agora outra coisa, existe garantia no serviço? Então, não posso falar garantia porque é antiético no serviço de advocacia, né? Mas como eu não sou advogado, graças a Deus, faço apenas a captação, não tive nenhum cliente que até hoje não conseguiu fazer a sua quitação. Então, 100% dos nossos casos são solucionados mediante acordo. Então, nós movemos um processo contra o cliente, contra o banco e negociamos paralelamente com a assessoria bancária. Então, essa daí é a jogada de mestre, né? Então, nós já temos um caminho jurídico com eficácia. Passa um ensaio para essas pessoas que ainda desacreditam. Tem muitas pessoas assim que desacreditam de tudo, né? Isso, exato. Isso é real. Você que desacredita, de repente não faça no seu, indique alguém, tire a prova dos 9, né? Mas se você não arriscar, você nunca vai conseguir tirar esse peso do seu bolso, da sua conta, não vai tirar essa dúvida da sua consciência também. Eu não conheço ninguém que matou a sede sem beber água. E tem uma frase que você colocaria entre a pessoa não pagar juros abusivos. Existe uma frase hoje do juros abusivo. Para a pessoa não pagar? Para a pessoa se libertar. Ah, tá. Não, eu uso essa clichê, né? É padrão. A maioria dos vídeos que eu faço de explicação, né? Eu sempre boto assim, ó, pare de pagar juros abusivos. Porque é uma chamada, bordão ali, né? Virou um bordão e é uma chamada, né, para a pessoa parar de pagar, porque ela já está pagando. Quando ela está no financiamento, ela não tem muita opção, né? Ela todo mês vai pagar um juros ali que é abusivo no bolso dela. Então, a gente coloca esse pare, né, para a pessoa parar, interromper. Não é para parar, vou fazer o que então? Vou ficar inadimplente mais nada? Não. Pare, analise a sua situação, entenda em que ponto que você está. Faz sentido para você? Não faz sentido para você? É essa análise que só você vai poder dizer, né? Por isso que eu falei, ó, pega uma folha em branco, vê o quanto que você ganha, o quanto que você está gastando. Você mesmo vai se dar a sua resposta. E o Marcos trouxe aqui também o convidado, um cliente que resolveu um problema, tirou os juros abusivos, não é isso? Na verdade, ele entrou agora, né? Não vou deixar ele falar. Vai lá. Qual o seu nome, da onde você é e por que você quis entrar com o jogo abusivo? Vamos lá, meu nome é Guilherme, sou criado em Viana, hoje moro em Cariacica. E Marcos Felipe chegou assim na nossa galera, assim, né, com meu pai tem empresa de eventos, ele também é DJ, é um hobby, mas também é DJ, deixa de ser. E eu, a câmera tá ali, tá falando, olhando pra cá, né? Pode olhar pra cá, ou pode olhar pra câmera. Pode olhar pra e câmera. ele sempre vinha falando comigo, sempre veio, há mais de um ano atrás, Guilherme, tem esse juros abusivo aqui, tem esse juros abusivo aqui. Eu nem tinha um, até porque não tinha financiamento também. Então nem liguei, mas ficava meio assim. Aí tem um rapazinho que trabalha com nós, se chama Christian. Ele fez, que inclusive quitou ontem o dele já, ele falou comigo isso hoje. E antes eu ficava pensando assim, rapaz, será que esse negócio dá certo? Eu falei, rapaz, eu fiquei meio assim com o pé atrás. Eu acho que a maioria das pessoas fica, que não conhecem, né? Exato. Que não conhecem, fica meio assim. Aí ele fez o processo, mais ou menos 18, nem tem 18 meses ainda, Não, eu acho não que nem tem. Não tem. Ele, resumindo, ele
pagava por mês a metade do valor da prestação do carro dele e teve a quitação, se eu não me engano, de R$3.000. Qual é o valor aqui, quitação? R$3.000. Aí o financiamento, a moto tem pouco tempo, tem 1 mês ou 2 meses. Eu não paguei nenhuma parcela da moto e já dei entrada no processo com o Marcos Felipe. É isso aí. Ele falou, não, eu vou, já sei como é que é, eu quero. Eu falei, top, vambora, né? E isso daí é bacana, porque é importante, por isso que eu pedi para ele poder vir, porque ele tem que mostrar que de fato é possível realizar. As pessoas ficam com medo, né? Achando que não vai conseguir, talvez vai dar chabu no processo dela e acaba não tomando nenhuma atitude. Exato. O que manda é a atitude. Se você não realizar o processo, você não vai ter nada. É tipo um jogo na loteria, né? Se você não jogar, como que você vai ganhar? Se você não trabalhar, como você vai ter o salário? Né? Primeiro você tem que fazer para colher, né? É assim que funciona. Que nem eu estava pensando, o Christian, ele chegou a pagar 2 anos ao banco. Imagina se ele conhecesse o Marcos Felipe antes. Sim, tinha solucionado. Tanto faz ser da primeira, né, igual eu. Eu não cheguei a pagar nenhuma, porque já estava conhecendo o processo. Ele falou comigo antes desse Christian fazer, que trabalha com nós, colaborador nosso. Ele fez, eu acompanhei o processo dele, sem querer eu acompanhei. Foi passando o tempo, ele, Guilherme, deu certo lá. Vou quitar meu carro, o banco vai mandar uma proposta. Aí geralmente é de 5 mil. Ele conseguiu por 3 mil. Nossa, aí foi extraordinário aí, mesmo. top, Bicharia e levou o carro todo. Tirou o peso, tirou o carro, ele tá super feliz lá, né? Graças a Deus, solucionou um problema. E é um caso real, né? As pessoas acham que, às vezes, não vou conseguir, isso daí deve ser balela, deve ser ensaiado. Liga não, gente. Eu já fui assim, eu já pensei também assim, mas eu decidi ver, né? Eu vou lá ver, vou lá saber se é caô, se é verdade, e isso daí que é o principal, né? A pessoa querer tirar suas próprias conclusões, ao invés de ficar indo pela ideia de um, de outro, né, tirar sua própria conclusão. Não, e tem mais. Quem me conhece aí, que bastante pessoas me conhecem através do meu irmão. Quem me conhece aí e quiser se aprofundar também e vir até mim, eu posso estar mostrando o contrato, tudo bonitinho, como é que é feito, tem todo um procedimento. É isso aí. Eu estou aberto a poder passar para vocês, porque vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês também. Igual foi pro meu amigo também, né, o Christian. Top, então, top. Pô, te agradeço. Esse é o papo, esse daí, esse que é o papo milionário, tá vendo isso? Ele foi cabeça, uma mentalidade milionária para poder ter uma liberdade melhor agora, né? Já tá com a moto quitada. É um fôlego, tá. E resumindo, né, era de 1.128, foi para 500 e pouco a prestação da moto, senhor. 528? Não, eu acho que é metade. 1.128, eu acho que deu 572, algo assim, eu não lembro. Mas tá bom demais. Mas é a metade. Do que ia pagar, né? Imagina, pagar o quê? 48, né? 48 parcelas de 1.128 ia pagar reais. mais de 50 mil reais numa moto. Qual é a moto? Fez a 250. A Fez 250. Ela, se for comprar hoje na loja, uns tá 22 mil, 23 mil à vista, exemplo. 22 mil. Aí daqui a 4 anos... Foi para 54. Para 54 mil. Eles mandaram isso. lá, o pessoal do Então... se você for vender ela daqui a 4 anos, ela não vai valer 22, ela vai valer, sei lá, 12, 15, né? Essa média, né? Aí imagina você pagar 54 e depois na hora de vender vai vender por 15. É igual a inflação, né? Exemplo, como se fosse inflação. Corroendo, fora a inflação, né? Isso daí que a gente tá falando, ainda tem inflação. Você tem inflação. E aí? Sobreviver no Brasil... Indica? Com certeza, de olho fechado, sem dúvida. Né? Vai ser bom. Tipo assim, eu gosto que as pessoas me ajudem, eu gosto mais de ajudar as pessoas. Porque, querendo ou não, tem pessoas que às vezes tá com a corda, que nem você estava falando aqui, com a corda no pescoço. Ganha 2 mil, aí paga 1.500 reais, só exemplo. Só de parcela, ela dando entrada no processo, ela vai diminuir a metade do que ela já paga. Ou seja, vai dar uma respirada. Vai dar fôlego. Isso aí, respirada. Isso aí. E é um dinheiro que sobra para a pessoa, às vezes, quer fazer uma reforma na casa, né? Na verdade, o que a gente orienta? Quando a pessoa ela entrou com o processo agora e vai começar a sobrar dinheiro,
a gente orienta ela a guardar uma parte desse dinheiro que vai sobrar. Por quê? Vai vir a proposta de quitação. Uma hora ou outra vai chegar. Então, lógico que imprevistos acontecem, né? Mas é bacana o cliente sempre ter uma reserva para poder fazer a quitação quando vier. E a proposta, ela vem, né? É uma proposta boa, como um exemplo que eu dei do cliente que ele estava devendo 30 mil e pagou 2 mil, né? Se ele não tivesse esses 2 mil, ele ia perder essa proposta que veio, uma proposta relâmpago. Em 4 meses veio para ele essa proposta. Mas como ele tinha esse dinheiro, fez a quitação, entendeu? Tem até pessoas que acabam pegando dinheiro emprestado para poder quitar, porque a dívida, de fato, vai ser solucionada, um valor menor, né? Então o negócio é tão bom que reduz pela metade e possibilidade de quitação, o valor diminui mais ainda. Sim, a possibilidade da quitação vai até 90% da sua dívida. Se você deve 100 mil reais, a média que a gente consegue é de 50% a 90%, então você pode quitar sua dívida de 100 por 50 mil ou por até 10 mil reais, que é tendo 90% de desconto da sua dívida. E temos alguns casos que ultrapassaram esse percentual, mas não é um padrão, né? Então, temos clientes aqui que bateu 93%, 94%, 96% de desconto. Praticamente é o valor real mesmo, como se fosse pagar à vista. Na verdade, bem menos do que a vista. É menos do que a vista. É porque, deixa eu te explicar o porquê disso. Quando o banco ele faz um contrato com irregularidade, ele vai acabar sendo penalizado por isso. Então, ele prefere fazer um acordo que seja muito benéfico para o cliente, entendeu? E a gente aproveita essa situação para poder dar margem de desconto para o cliente. Quanto maior o desconto, melhor, porque eu tenho certeza, ele deve 54 mil. Se ele conseguir fazer o pagamento da moto dele por 5 mil reais, ele vai me indicar muitas e muitas pessoas. Então, o objetivo da assessoria é fazer o melhor negócio para o cliente. E quanto tempo mais ou menos vem para essa proposta vir? Demora muito? Não, o padrão são 18 meses. 18 meses. Padrão. Até 18 meses pode acontecer dessa proposta do banco. Exato, o padrão. Só que em menos tempo pode vir propostas. Nem sempre as propostas iniciais são boas, mas quando a proposta é boa, a gente faz a análise e informa o cliente, para o cliente poder realizar a quitação. Um exemplo, essa proposta do Christian, que fez pagamento de 3 mil reais. A proposta anterior não era boa, estava em 8 mil. Então a gente fez uma contraproposta de 3 mil, foi aceita e selamos o acordo, entendeu? E foi antes de 18 meses. É o que eu estou falando, exemplo, igual eu estou fazendo. As pessoas do meu redor, que tem medo, estão vendo o que eu estou fazendo. E eles vendo o sucesso que é isso aí, opa, igual foi comigo, né, com o Christian. Opa, deu certo dele, então, mais seguro. Então vou fazer também o meu. E foi o meu caso. Que o Christian fez isso há 1 ano e meio atrás. E ele já vinha comigo antes, Guilherme, mas só que eu não tinha nada financiado ainda. Uhum. Eu posso falar aqui que eu financiei mais por causa disso mesmo. Eu fui lá, financiei e entrei com o processo. Já foi de caso pesado. E daqui 18 meses eu vou quitar a moto e vou fazer outro financiamento de um carro e vai ser da mesma forma. Então brinda aqui. Brinda aí. Agora o próximo é zerado e aí zerado também. É isso aí, não. E vai juros abusivos. Eu estou indo para fazer um novo financiamento. Eu vou fazer um novo financiamento agora e vou fazer prova real para vocês. Eu fiz a última que eu fiz. Vai fazer um reality. Eu fiz um financiamento da moto para poder convencer um cliente que iria desistir, um cliente inclusive de Viana, né? Edson Gomes, ó, motorista de ônibus Viana, tem vídeo comigo lá no canal. Ele falou assim, ó, não, agora eu entrei com esse processo aí, já era, não consigo mais financiar nada. Eu falei, não, cara, tem nada a ver, eu já fiz no meu nome e tenho possibilidade de fazer o financiamento novamente. Duvido. Isso, eu vou cancelar, vou desistir, vou voltar a pagar. Eu falei, se eu te provar, você continua com o processo? Ele falou, sim, continuo. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei, meu irmão trabalha na Porto Seguro, né?
Eu liguei para ele e falei, ô, Biel, passa o meu CPF aí, vê se vai aprovar. Aí aprovou. Aprovou lá uma taxa de, acho que 105 mil. Aí eu falei, cara, bacana. Aí eu tava para poder pegar eu ia pegar um carro, né? Eu já tinha eu ia pegar um carro. Falei, não, eu vou pegar a moto. Aí corri atrás da moto, gostei da moto, comprei uma Kawasaki, fiz o financiamento, não paguei a entrada, liberou mais um saldo, eu fiz o financiamento de um carro também. Então eu financiei uma moto, um carro, provei para o Edson que é possível, ele permaneceu com o processo, quitou o veículo dele, né? E eu fiz o financiamento e o processo nos meus 2 veículos. E quitei tanto a moto por 16 mil, a dívida de 60, e quitei o carro, uma Palio Candy, uma dívida de 72 por 6 mil reais. E vou fazer um novo. O sonho não está distante. Não. É só vir por juros abusivos. Isso aí. É questão de conhecimento mesmo, atitude, porque não é todo mundo que vai ter esse peito para poder arriscar, né? Falar, pô, será que aquele cara tá falando lá no podcast, será que ele tá falando verdade? Será que não é tudo combinado, né? Então vai ter essas pessoas que vão duvidar, mas você só vai saber tentando, não tem outro caminho. Você jamais vai conseguir resolver o seu problema olhando o problema do outro, ou a solução do outro, né? Você vai ter que se movimentar. É isso aí. Tem alguma declaração? Não, final? exato, o que eu tava falando aqui, eu tava concluindo, né, que até ele tem uma pessoa também que fez, que você conhece, que é o Christian exemplo, que é o tiro como exemplo. Então, vai por mim que vai dar bom, tá? É isso aí, cara. Que papo milionário. O papo foi demais, foi uma honra ter recebido vocês. E vamos finalizar aqui. E é isso, pessoal. Certo. Então fechou. Fechou. Tamo junto. Tamo junto. É isso Obrigado. aí. Tchau, pessoal. tchau. Finalizando Boa mais um noite. Papo Milionário.